Boa noite, seja todo muito bem-vindo aqui no nosso CIBcast, a mesa com Daniela Bacelar. E hoje a gente tem um assunto super esclarecedor, um assunto que com certeza vai deixar você em alerta e procurar saber mais a fundo sobre a sua saúde. Vamos falar sobre hepatite C e você vai entender o motivo pelo qual muitas pessoas têm essa patologia e não sabe o motivo. Eu estou aqui com a doutora Simone Cunha, uma especialista, e ela vai trazer aqui toda a forma que ela vem tratando, não só no cotidiano dela, no atendimento, mas também na universidade, ela como uma boa preceptora. Então, a gente está aqui daquele jeito que a gente gosta, com pessoas realmente que sabem o que fazem, são validadas e aquela pergunta de sempre. Doutora Simone, seja muito bem-vinda. Você já sabe de todo o meu carinho. Quem me assiste aqui, a minha família também. Quero já deixar aqui a minha gratidão por você, por tudo que você fez aqui com a minha mãe. A minha mãe, inclusive, tinha a hepatite C. Pelo motivo que ela teve isso, foi quando ela me teve há muitos anos atrás, que não existia essa qualidade de cuidado, né, com os instrumentos, e provavelmente foi isso que aconteceu. Mas nós encontramos, doutora Simone, por isso que ela está aqui. Não se distraia, inclusive, quando eu vim aqui na minha emoção, porque a doutora Simone, além de ser uma excelente, exímia profissional, realmente ela é uma profissional humana. Então, estamos falando aqui de uma profissional e de uma pessoa realmente muito querida da família. Então, seja muito bem-vinda e fala pra gente um pouquinho da sua jornada, quem é a doutora Simone, o que foi que te levou a ser essa profissional iluminada e única que você atende aí. Não só a minha mãe, né, que a gente vê isso aí. Tive essa oportunidade há anos de você ter esse atendimento com os seus clientes de uma forma diferenciada. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui nessa mesa com você. Muitíssimo obrigada. Muito feliz em estar aqui hoje. Bem, minha escolha pela medicina veio desde cedo, desde pequena. Eu sempre quis ser médica, não tinha um motivo específico, mas eu cresci querendo ser médica. Entrei na faculdade, eu fiz a faculdade de medicina na UFBA, fiz residência de clínica médica e gastroenterologia no Hospital das Clínicas, fiz mestrado também na UFBA, no Hospital das Clínicas, com área de atuação em hepatologia, e sigo como preceptora do Hospital das Clínicas também, orientando os jovens médicos residentes de gastroenterologia e de hepatologia nessa especialidade que realmente eu acho que me motiva a cada dia. Então, o fígado é um órgão único, é um órgão vital para o bom funcionamento de todo o organismo, e a gente precisa realmente ter uma atenção maior ao fígado, ao cuidado com o fígado. As doenças do fígado, infelizmente, são silenciosas. Então, não espere ter nenhum sintoma, ter nenhum sinal de alerta para saber que tem uma doença no fígado. Quando o paciente começa a apresentar alguma coisa, porque já tem uma doença avançada. Então, doutora Simone, você então pode nos explicar aqui o que é hepatite C e por que ela é considerada uma doença silenciosa, como você acabou de mencionar. Bom, a hepatite C é uma inflamação do fígado. Hepatite é um termo geral. Hepatite significa inflamação do fígado, que pode ser causada por diversas bactérias, vírus, outras causas também, doenças genéticas, doenças autoimunes. O álcool pode causar hepatite, medicamentos, chás, ervas, ou seja, qualquer coisa que possa inflamar o fígado é chamado de hepatite. E a hepatite C é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença transmissível através de contato com sangue ou qualquer material pérfuro-cortante contaminado. Na grande parte das vezes, os pacientes se contaminam e não sentem absolutamente nada. A infecção aguda passa despercebida e o vírus fica no organismo durante anos de forma totalmente silenciosa, sem dar nenhuma sintomatologia. E foi exatamente isso. Eu estou trazendo aqui, inclusive, um caso familiar que foi de minha mãe. Não estar neste momento mais nesse plano, mas se faz presente aqui, tenho certeza. E com isso eu quis trazer a doutora Simone, até porque lá no meu início, vocês já sabem, né, que não tenho um canal do YouTube que é Daniela Bacelar, e lá naquele momento que eu iniciei, também a doutora Simone me deu uma entrevista.
Então, nada mais, nada menos, né? Lá quando eu iniciei, e agora trazer ela aqui na Band, né? Já evoluímos. Então, eu acredito muito, né, a gente honrar as pessoas, ser leal às pessoas. Então, também eu quis trazer a doutora Simone aqui como uma retribuição daquele momento e também, né, a fim de trazer essa informação para essa doença mesmo, que é bem silenciosa, como a doutora acabou de falar. E como o diagnóstico pode percorrer por influenciar no prognóstico do paciente com hepatite C? Então, assim, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Precoce. Isso, porque como é uma doença silenciosa, o vírus passa anos no seu organismo, inflamando o fígado. Essa inflamação ela forma cicatrizes, que a gente chama de fibrose, e essa fibrose evolui ao longo dos anos, chegando a uma cirrose. E a fase inicial da cirrose, com a cirrose compensada, o paciente também fica completamente assintomático. O diagnóstico ele é feito através de testes sorológicos. Então, o exame de sangue é um exame simples, com a dosagem do anti-HCV, que é o marcador do vírus da hepatite C. É um exame que existe de fácil execução, né, em testes laboratoriais. Então, é muito importante que todo paciente peça ao seu médico clínico, ao ginecologista, que muitas vezes é o clínico da mulher, ao geriatra, no paciente que já tem um geriatra, ao cardiologista, que faça esse exame de triagem. O anti-HCV é um exame de sangue simples e que pode ser realizado. E o diagnóstico precoce, antes desse paciente desenvolver cirrose, muda totalmente a história natural da doença, porque nós temos tratamento que cura a hepatite. Então, isso é muito importante. Quanto mais cedo diagnosticar e tratar, vai mudar completamente essa história da doença. E eu acho que a gente nem combinou, viu, gente? Porque eu não gosto, inclusive, de mandar minhas perguntas para o meu convidado, porque senão fica muito robotizado. E o que eu estou achando muito legal é o que eu falo, ela responde, e eu já tenho aqui a minha próxima pergunta para ela. Então, a gente está em sintonia. Quais são os tratamentos disponíveis atualmente e quais as chances de cura, né? No momento que minha mãe fez, eu me lembro muito nisso, né? Estava em evolução para um outro tratamento e no primeiro realmente ela não se curou e aí a gente fez um outro tratamento que houve a cura, né? Já estou até dando a resposta da sua pergunta. Realmente o tratamento da hepatite C ela evoluiu absurdamente nos últimos anos. Então, quem acompanhou desde o início, nos anos 2000, 2010, o tratamento era um tratamento muito sofrido. Era utilizada uma medicação injetável, o paciente tinha muito efeito colateral, pacientes jovens tinham que faltar ao trabalho por conta dos efeitos colaterais pelo uso da medicação. Era um tratamento que durava 12 meses, então era um ano de tratamento, e com a chance de cura baixa na época, em torno de 40%. O tratamento evoluiu muito e hoje nós temos medicações orais, paciente tratado com 1 a 2 comprimidos por dia durante 12 semanas. Então, são menos de 3 meses de tratamento com a chance de cura acima de 99%. Então, nós podemos dizer que conseguimos curar praticamente todos os pacientes que são tratados. Foi uma evolução muito importante e um ganho muito importante para a medicina. Por isso que hoje o nosso maior desejo é encontrar esses pacientes portadores da hepatite C e tratar o mais rápido possível. Gente, que evolução mesmo. Eu aqui passou um filme na minha mente, né, de um ano e com esse caso mesmo de não curar, que foi o que aconteceu, e a gente veio na recidiva e graças a Deus curou. E aí, eu acho que essa pergunta vocês já devem estar me fazendo aí, né? Quando a pessoa se cura, ela passa esse vírus mesmo ela já estando curada? Não, depois da cura, o paciente ele elimina o vírus do organismo, então ele não transmite mais o vírus em hipótese nenhuma. Então a cura é fundamental, porque beneficia o paciente e impede que continue essa cadeia de disseminação. Porque como é uma doença silenciosa, o paciente transmite muitas vezes para familiares, para amigos. Como é uma doença que é transmitida por contato com sangue, materiais pérfuro-cortantes que possam ser compartilhados, como um alicate de unha, uma seringa, uma lâmina de barbear, pode transmitir hepatite C. E eu acho super interessante, eu mesmo já uso isso na minha dinâmica, desde a época de minha mãe, porque a gente já tomava esses cuidados, até mesmo dentro de casa, e aí a gente levou isso como estilo de vida. Eu e minha filha, né, a gente leva os nossos alicates até hoje
E eu sempre falo para as pessoas, não só os alicates, também como os esmaltes, né? Então, a gente sempre tem ali, eu sou quase uma manicure não formada, então, mas a gente colocou isso aí no nosso estilo de vida, até porque a gente já tinha aqui a doutora Simone para nos educar, né? Porque o médico também nos educa, e com isso mesmo, depois a gente leva isso já como um estilo de vida mesmo. Foi para o salão, a gente leva o nosso alicate e os esmalte, a fim de adotar, né, possível infecção, que eu acredito que é uma porta muito grande, um salão, né? Mesmo a gente sabendo que faz aquela parte de esterilização, mas o cuidado a mais nunca é demais. Com certeza. Qualquer material pérfuro-cortante é importante que seja de uso pessoal, né? Não só para prevenir a transmissão da hepatite C, como de inúmeras outras doenças que podem ser transmitidas pelo contato com o sangue. Hepatite B, HIV, HTLV, então temos uma série de outras doenças que podem ser transmitidas da mesma forma. Então é importante ter essa separação, inclusive dentro de casa. Então não deve compartilhar entre os familiares, né? A mãe com os filhos ou o pai com os filhos, isso realmente deve ter todo cuidado. Gente, eu ia fazer essa pergunta agora. A doutora Simone está sabendo tudo que eu vou perguntar a ela, viu? É exatamente isso, né? A gente também teve isso, né? Por esse cuidado, por essa informação de doutora Simone, né? Quando minha mãe começou a fazer o tratamento, minha filha tinha 3 anos. Olha só, de 3 anos, e a gente tinha esse cuidado a mais, né? Porque é uma criança. E aí você já teria dito nessa época, olha, cada um, seu marido tem que ter o dela, você. Até porque a gente não sabe, né? Vamos supor, Deus me livre e guarde, a mulher foi pro salão, pegou lá, Deus me livre, e aí vai compartilhar com o marido. Aí já dela já passa pro marido. Então a gente tem que ter realmente materiais cortantes, né? Logicamente, se é único, é da pessoa utilizar e não compartilhar. Mas às vezes a gente tem que ter essa mentalidade, né? Porque muitas vezes mesmo, vamos supor, acontece que isso é normal, né? A gente está no banheiro, ali nas pressas, no dia a dia, e aí a gente vê lá o barbeador do marido, e aí a gente quer, vamos dizer, né? Eu não, porque eu já tenho essa mentalidade, mas a doutora Simone e eu estamos aqui realmente para trazer esse esclarecimento para você, para assim você não estar vulnerável para não só a hepatite C, mas como outras. Então, que fase a pessoa geralmente descobre que tem hepatite C? A minha mãe demorou uns 30 anos e foi com uma ginecologista. A ginecologista, como eu falei, torna-se o clínico da mulher na maior parte das vezes, né? Varia muito essa descoberta. Como eu falei, depende muito do momento em que esse paciente é testado. Cada vez mais a gente consegue diagnosticar o paciente de uma forma mais precoce e tratar mais rapidamente esse paciente. Eu acho até que por conta da conscientização mesmo desses pacientes em relação à pesquisa, não só dos pacientes, mas também dos médicos. Existe uma campanha muito grande entre a classe médica para que o exame seja solicitado. É importante ressaltar que o exame, além de ser feito no sangue, existe também nos postos de saúde o teste rápido, que é feito através de um furinho no dedo com a gotinha de sangue. A gente consegue, em alguns minutos, fazer o diagnóstico. Então, é uma outra forma também de se fazer o diagnóstico. Nos postos de saúde tem o exame disponível, a maioria dos locais. Então, esse teste pode ser feito e essa pesquisa lá é fundamental para o diagnóstico. Que bom, né? A gente está aqui, esse é um canal que a gente sempre traz, inclusive, algum médico, porque a gente acha pertinente, inclusive, na gestão de uma marca, né, pessoal ou empresarial, que se cuide da saúde. Então, por isso que a gente tem esse olhar, esse cuidado, a gente sempre traz um médico aqui que seja realmente renomado, como eu já falei, assentar aqui à mesa da Daniela Bacelar para a gente esclarecer e educar a população. E agora a gente vai falar sobre prevenção e informação. Quem deve procurar um hepatologista mesmo sem sintomas? Bom, sem sintomas, a rigor não é uma necessidade. Sim. Mas todo paciente que faz qualquer exame que dê alteração nas enzimas do fígado, que são a TGO e a TGP, qualquer paciente que faça uma ultrassonografia de abdômen, que tenha gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática, ou existe alguma lesão, algum nódulo no fígado, algum cisto no fígado, deve fazer a avaliação com o especialista. É importante esse olhar do especialista, porque o especialista consegue avaliar o paciente de uma forma mais detalhada, mais minuciosa e fazer uma melhor orientação. Então, a avaliação
clínica geral vai começar com o clínico realmente, mas qualquer alteração é importante a busca do especialista. Infelizmente, eu vejo muito paciente que chega no consultório, às vezes com elevação de enzimas do fígado, durante anos, e o paciente diz, não, eu sempre tive isso, mas nunca me orientaram a procurar um especialista. Uma elevação discreta, o valor normal é até 30, 35, o paciente apresenta 40, 42, 45, ele acha, não, está um pouquinho só acima do valor normal, não é nada demais. Então, qualquer alteração das enzimas do fígado é um indicativo que existe uma inflamação no fígado. E como eu falei inicialmente, qualquer inflamação a longo prazo no fígado pode evoluir para uma cirrose. Então, nós precisamos realmente ter essa atenção. Recebo também muitos pacientes com gordura no fígado. E os pacientes referem que gordura no fígado é normal. Eu sempre alerto. Infelizmente, a gordura no fígado tem se tornado muito comum na população geral. Mas não é normal. Então, a gordura no fígado é um sinal de que algo errado está acontecendo nesse metabolismo no fígado. E a avaliação do especialista é muito importante. Inclusive, né, vou me expor aqui, eu tenho gordura no fígado, né, sou acompanhada por doutora Simone, super recomendo essa doutora, né, afinal, né, ela cuidou do amor da minha vida, então como é que eu não vou recomendar doutora Simone? Além dela cuidar de mim, cuidar da minha família, da minha cunhada, e para você ver, né, então o que é bom a gente tem que compartilhar, então estou compartilhando doutora Simone com vocês. Aproveita, doutora Simone, já que eu já fiz aqui o seu jabá, né, como a gente falava antigamente, dá suas redes sociais, o nome do seu consultório, onde fica, o nome da sua secretária que atende a gente tão bem com um sorriso no rosto. Mesmo a gente dando do outro lado, a gente está vendo que ela está com um sorriso. Que bom. Consultório é a clínica Cligastro, fica na Avenida Garibaldi, no Centro Médico Empresarial, sala 306, bloco B. E nós temos 2 secretárias hoje, é Josi e Rosana. Exatamente. Você vai chegar lá, vai ter um cafezinho bem gostoso, umas balas também, né? Porque a gente precisa também de adoçar o fígado, não muito, né? Mas a gente tem lá uma recepção realmente como doutora humanizada, que a gente se sente realmente bem. Só tem um problema, né? Realmente a agenda da doutora Simone, ela é requisitadíssima, né? Então, vocês pegam o telefone, porque senão vocês levam lá 30 dias, 40 dias para ter uma consulta com essa maravilhosa aqui, né? Então, só tem isso, mas ela atende, quando ela atende, não é aquela consulta de 10, 20 minutos, não, tá? É uma consulta detalhada, é uma consulta que ela conversa sobre o seu estilo de vida, ela realmente detalha, aquele médico antigo, né? Vocês lembram daquele médico antigo, né? Que conversa com você, olha nos seus olhos, né? Faz a anamnese, não só no computador, ela coloca você na maca, porque eu preciso detalhar isso, porque não falando de todos, mas a gente chega em alguns médicos e os médicos nem olham para a nossa cara. Não pede para a gente deitar. Então, assim, é um tratamento realmente diferenciado e humanizado. Então, vale a pena você ir lá em doutora Simone, até porque também como ela faz a parte de gastro, então ela atende também a parte do estômago. Então, bora falar um pouquinho aí sobre também gastrite e o que é H. pylori, para a gente deixar a nossa audiência informada. Bom, gastrite é uma inflamação no estômago, né? O estômago ele produz normalmente o suco gástrico. O suco gástrico ele é importante, ele ajuda na digestão dos alimentos, mas se existe algum fator que quebre essa barreira do suco gástrico com a parede do estômago, isso pode causar algum processo inflamatório que é chamado de gastrite. E um dos fatores importantes para o desenvolvimento não só da gastrite, mas uma inflamação mais importante, até uma úlcera no estômago, é a H. pylori, que é uma bactéria que é muito prevalente na população geral, e estima-se que cerca de 70% da população tem a bactéria também de forma silenciosa no estômago. E quando presente a bactéria, a orientação realmente é o tratamento. É o tratamento e aquela coisa que eu amo, viu? Que eu boto para dormir igual uma criança. Mas com cautela, né? Às vezes a doutora Simone passa para mim, não tá, você já fez uma esse ano, é uma vez no ano, para a gente ter esse controle, mas eu adoro tomar aquela anestesia e dormir. A endoscopia é a forma de diagnóstico, na verdade, que é o exame endoscópico, que a gente filma o estômago por dentro e consegue avaliar se tem alguma inflamação. E durante o procedimento é feita a biópsia, porque a bactéria ela é vista na biópsia do estômago.
Pronto, a gente já falou um pouquinho de cada, porque eu trago toda uma trilha, porque é muito pouco tempo, a gente pode ficar aqui com a doutora, a professora, uma manhã toda, né, ela dando uma aula aqui pra gente, né, mas a gente está trazendo os pontos específicos para vocês realmente entenderem a importância de você cuidar da sua saúde. Então, quais são os impactos, complicações que podem surgir se a hepatite C não for tratada? Então, a hepatite C, o vírus da hepatite C, ele inflama o fígado de forma silenciosa durante anos e anos. Essa inflamação, ela evolui para uma cicatrização, que a gente chama de fibrose. Essa fibrose, ela é graduada de grau 1 até grau 4. E o grau 4 já é a cirrose instalada. Então, assim, o que é a cirrose? É essas cicatrizes importantes no fígado. Eu ouço muitos pacientes dizendo, mas o fígado regenera. Na verdade, não é que o fígado regenere, é que nós temos uma quantidade de fígado, uma massa de fígado muito maior do que o que a gente precisa para viver. Tanto que existe pacientes que precisam fazer uma cirurgia e perder metade do fígado e conseguem viver com a outra metade. Pacientes que doam o fígado para um transplante de fígado para algum familiar, eles conseguem viver com uma parte do fígado, porque esse volume de fígado é muito maior do que o que nós necessitamos. Mas esse fígado precisa estar sadio. Então é importante a gente cuidar desse fígado para que ele se mantenha sadio. O fígado é um órgão que é muito importante para a saúde como um todo. No fígado nós produzimos fatores importantes para o desenvolvimento, fatores da coagulação, proteínas para o nosso organismo. O fígado ele funciona grosseiramente como um filtro do sangue, fatores imunológicos também no fígado. Então, assim, é um órgão que é muito importante para a saúde. E a cirrose, quando é uma fase inicial, ele ainda continua funcionando, por isso que o paciente não sente absolutamente nada, a doença é silenciosa, mas a cirrose ela pode evoluir. E essa evolução da cirrose é quando o paciente entra na falência hepática. É quando o fígado não consegue mais produzir essas substâncias que são importantes para manter o organismo bem, e o paciente começa a ter alguns sintomas relacionados com a cirrose, algumas complicações da cirrose. Pronto, agora eu mesma quero saber, né, de 10 pacientes, quantos têm o fígado zerado? Muito poucos, até porque quem vai na patologista é porque já tem alguma alteração, né? Sim. Mas cirrose, o diagnóstico é cada vez mais infrequente. Nós temos muitos pacientes com cirrose porque nós atendemos basicamente o fígado, Sim. Pacientes com problema no fígado, mas muitos chegam realmente numa fase inicial. Entendi, né? E aí agora... Mas zerado, como você perguntou, é bem difícil. É bem difícil, né? Eu imaginei. Até porque, né, a gente mora na Bahia, tem os finais de semana, tem as festas, e como você mencionou, a bebida também é um fator realmente importante para ter o fígado saudável, né? Então, aí, algumas vezes, meu Deus do céu, essa pessoa bebe tanto, como é que não está o fígado dessa pessoa? Tenha certeza que está tendo alguma disfunção aí, né? A gente pensa, como a doutora Simone falou, que é silencioso. Então, vale a pena você procurar o seu médico e fazer aquele check-up de todos os anos, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente passou agora pelo março, né? Março azul. Março azul, que é a parte da prevenção. Eu acredito que vocês, médicos, gostam muito mais de trabalhar com a prevenção, fazendo, inclusive, essas solicitações desses exames, para a gente averiguar e ver que está tudo ok e a gente seguir aí com a nossa jornada de todos os dias. Mas, como eu bem falo aqui sobre gestão de marca, autoestima, como a doença da hepatite C também pode afetar o emocional, a produtividade e até mesmo a autoestima do paciente. Afeta bastante, porque assim, a partir do momento que o paciente sabe que ele tem uma doença infecto-contagiosa, então muitas vezes isso já deixa o paciente mais deprimido, mais preocupado até em transmitir essa doença para outras pessoas. E existem alguns estudos mostrando que pacientes com hepatite C têm um risco maior de desenvolvimento de depressão. Então já existe essa correlação. Lá no Hospital das Clínicas, nós tivemos alguns trabalhos junto com a equipe de psiquiatria, mostrando que existe uma relação maior entre distúrbios psiquiátricos e pacientes portadores de hepatite C.
Então, essa correlação realmente existia. E era mais forte, inclusive, no passado, por conta das medicações. A medicação utilizada no tratamento, que era o interferon peglato, ele mexia muito com essa parte emocional. Pacientes muitas vezes ficavam mais irritados, mais ansiosos, outros mais depressivos. Então, não só a presença do vírus no organismo, como o próprio tratamento também tinha um impacto muito grande nessa parte emocional. Hoje, isso minimizou bastante com as novas drogas, porque são medicações que têm praticamente muito poucos ou quase nenhum efeito colateral. Foi, como a gente já falou antes, um avanço muito grande nessa terapia. E eu me recordo, que você deve recordar, né, que minha mãe tinha porque ela faleceu, mas a amiga dela, que eu amo, inclusive, um beijo, Rita Bagunça. Ela mora nos Estados Unidos e quando ela veio uma certa vez que ela disse assim, quem você indica? Logicamente que eu indiquei a doutora Simone, e aí ela foi lá em doutora Simone, e lá nos Estados Unidos já existia essa medicação, né? E que bom que o Brasil, né, pôde realmente evoluir como lá os Estados Unidos, e eu me lembro perfeitamente esse nome, interferon, acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida, esse nomezinho. E aí a gente eu quero saber também se existem hábitos diários que ajudam então, a manter esse fígado saudável. Com certeza. Então, uma das grandes vilãs hoje da doença do fígado, já que a hepatite C a gente está conseguindo curar, né, na maior parte das vezes, é a esteatose hepática, que é a gordura do fígado. E os hábitos de vida saudáveis, eles previnem inúmeras doenças e também as doenças hepáticas, por conta da esteatose hepática. Então, a alimentação bem balanceada, evitar excesso de ingestão de carboidrato, evitar excesso de alimentos gordurosos é fundamental nessa preservação da saúde hepática. E atividade física regular é outra coisa também que é muito importante. Mínimo 3 vezes no dia, né? Por semana. Por semana, né? Por semana. 2 vezes por semana não serve, viu, gente? Pelo menos 3 vezes por semana. Se for 4, melhor ainda, né? Isso. Que é a maior parte da semana. Exatamente, né? Então, aí a gente já falou aí da autoestima, e a gente sabe, você acabou de falar aí sobre o fígado, e ele interfere na energia, e como isso pode afetar também o nosso raciocínio. Com certeza. Então, não só por comprometimento dessa parte emocional, sim, mas paciente com a doença hepática avançada, uma das complicações da cirrose, como a gente tinha falado anteriormente, é chamada de encefalopatia hepática, que é uma alteração mental por conta da cirrose. Então, como eu falei, o fígado ele funciona como um filtro do sangue. A partir do momento que esse filtro não está funcionando de forma adequada, acumula no sangue algumas substâncias tóxicas que podem ir para o sistema nervoso central e causar uma confusão mental. Então, isso pode variar desde uma discreta sonolência, discreta desorientação, até um quadro de coma mesmo, que são os graus da encefalopatia. Esse é um quadro reversível. Tratando essa encefalopatia, a gente consegue que o paciente volte a ter um nível de consciência normal. Mas no paciente que tem a cirrose, isso pode ser recorrente. Ele pode melhorar e voltar a ter novos episódios. Passei por tudo isso, né? Melhorou, inclusive, já tem outra droga ou é aquela mesma de caixinha? Caríssima! Tem uma mais cara do que aquela. Olha, tá vendo? E eu só via isso na minha frente. Como era o nome mesmo? Que eu esqueci aquele... Epamés, aquele pozinho. Epamés, exatamente, né? Mas é mais cara, mas é melhor. É mais afetiva. É mais afetiva, né? O importante também é isso, né? Eu sempre falo aqui, quando alguém fala assim pra mim, e quanto é o seu treinamento? Quanto é? Eu digo... O dinheiro pode pagar. Se o dinheiro pode pagar, não é caro. Ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Com certeza. Então, realmente, a gente está falando aqui brincando, mas a gente também precisa trazer a realidade da população, que muitas pessoas, graças a Deus, obrigada aí a Deus, que nos permitiu a dar um tratamento realmente completo à minha mãe. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse acesso, né? Mas eu acredito também que você, como uma boa preceptora, também trabalha, né, na parte aí do Hospital das Clínicas, que traz esse aporte, né, para as pessoas realmente mais carentes, que não têm condição. Fala um pouquinho lá como é que funciona a triagem, quais são os dias e como é que se faz, né, para ter o acesso também a essa curadoria lá no Hospital das Clínicas.
Bom, antes de falar do hospital, uma coisa que é importante dizer é que o tratamento da hepatite C, ele é totalmente gratuito e fornecido pelo SUS. Então, as medicações, elas não são compradas na farmácia. Então, todos os pacientes, tanto do consultório privado como do SUS, eles pegam a medicação que é fornecida pelo SUS. Então, não tem motivo para não fazer o tratamento. O tratamento é simples, é rápido, é efetivo e é de graça, totalmente fornecido pelo SUS. Tá? Bom, lá no Hospital das Clínicas, nós somos o hospital referência em hepatologia, é um dos centros de hepatologia aqui do estado da Bahia. Nós recebemos pacientes não só de Salvador, como de todo o estado. Nós temos o ambulatório de triagem, então os pacientes que têm algum problema no fígado, que precisem ser avaliados, eles passam por uma triagem pela enfermeira, e a enfermeira, achando que realmente o paciente tem uma doença hepática que precisa do acompanhamento, ele é matriculado na agenda de um dos médicos hepatologistas para poder fazer esse acompanhamento. Nós temos os médicos, os preceptores e temos também os residentes de gastroenterologia e hepatologia que fazem esse acompanhamento, tanto a nível ambulatorial como internado. Os pacientes que precisam de internamento, pacientes mais graves, eles são encaminhados a internamento, que pode ser diretamente via ambulatório, eles ficam na espera de surgir a vaga, e aqueles pacientes mais graves, eles são encaminhados à UPA, eles são regulados e via regulação eles são transferidos para o Hospital das Clínicas para poder dar continuidade ao tratamento. Doutora Simone, eu estou trazendo aqui essa pergunta porque eu acho que eu vivi isso, né? Então está tudo vindo aqui na minha mente. E eu vi algumas pessoas, inclusive, lá no ambulatório, que diziam assim, eu não quero ir porque tem aquele exame que faz da agulha, que coloca lá no fígado para saber a biópsia hepática. E aí eles têm receio, até medo mesmo de fazer isso, porque realmente é uma coisa que é necessária e traz medo para as pessoas que não têm esse conhecimento. Temos também mais uma boa notícia. Então, assim, a biópsia ela ainda é realizada, é um exame invasivo, mas em alguns casos ela é realmente importante porque é esclarecedora. A biópsia consegue dizer para a gente o grau de inflamação e o grau de fibrose do fígado. É feita com anestesia local, e o paciente interna, faz e tem alta no dia seguinte. Mas, ultimamente, cada vez menos a gente faz biópsia hepática nos pacientes com hepatite C. Nós temos um exame que é um exame não invasivo, que é chamado de fibroscan ou elastografia hepática, que é um exame que consegue mensurar a rigidez do fígado. Então, é um exame que consegue dizer para a gente o grau de fibrose hepática, semelhante ao que a biópsia diz. E com esse grau de fibrose hepática, nós conseguimos fazer um prognóstico do nosso paciente. Quanto mais avançada a fibrose, maior é o avanço dessa doença hepática. Mas isso é feito de forma não invasiva, sem precisar internar. Uma ultrassonografia, inclusive. Exatamente. É um aparelhinho que passa na parede abdominal e ele consegue medir essa resistência do fígado e mensurar o grau de fibrose do fígado. Então, é um exame simples, que dura 20 minutos, não tem furo, não tem agulha, não precisa internar, é bem tranquilo. Não tem desculpa. E olha só. Não tem desculpa. Olha a evolução, né? Isso que é bom, inclusive, né? Você como uma boa médica, professora, e a gente vai trazendo essas informações e essa evolução. E aí a gente vai trazendo, deixando aí ao longo da sua jornada, né? Como uma boa profissional, deixando esse legado. Imagine, eu estou aqui desse lado, né? Eu, uma simples, né, que eu era acompanhante de uma paciente, estou aqui super feliz com todos esses avanços, porque a gente sabe o que a gente passou quando era daquela forma e a evolução que a gente tem agora nesse século, né? Então, eu fico muito feliz, até porque eu quis, como eu já expliquei, eu acho importante a gente trazer você para esclarecer todo esse assunto que a gente veio trazendo aqui, porque quando a gente tem um paciente na nossa família, não é só o paciente, né? É a família toda, é o núcleo familiar que é abalado e que realmente se preocupa. E tem aquelas fases todas aí que você já sabe. Então, eu acho que eu já fiz todas as perguntas pertinentes sobre a hepatite C, ou você quer incluir alguma coisa a mais? Quero, na verdade, deixar uma mensagem, né? Nosso grande desafio hoje não é tratar. Então, como eu já falei, tratar hoje em dia ficou fácil, é simples, é medicação oral, com praticamente nada de efeito colateral, medicação gratuita fornecida pelo SUS. Meu apelo, na verdade, é para que os pacientes corram atrás do diagnóstico. Nosso grande desafio hoje é achar esses pacientes para podermos tratar esses pacientes e curar esses pacientes. Além da cura do paciente, do benefício pessoal que cada um vai obter, evita que esse paciente dissemine a doença para outras pessoas. A Organização Mundial de Saúde tem como objetivo erradicar a hepatite C.
Então, nós estamos correndo atrás disso. O objetivo é esse. É testar, 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 testar sempre. Por que eu falei isso? A gente não terminou, não. A gente já tem uns minutinhos aqui, porque agora a gente vai falar para um outro conteúdo, que é falar sobre câncer no intestino, né? Que vai, inclusive, eu botei isso aqui na pauta, porque eu tive lá na rede social dela e vi que ela fez um videozinho muito explicativo. E aí eu quis trazer também aqui para a nossa audiência, aproveitar, né? Porque uma consulta com a doutora Simone vocês estão tendo aqui de uma forma empática, gratuita, a gente querendo levar essa informação, até porque a doutora Simone acabou de falar aí, né, que eles têm aí essa vontade de realmente não ter mais essa patologia, como outras já tiveram e não se tem mais, né? Outras que foram erradicadas através de uma vacina, hoje a gente está fazendo através de um tratamento mais simples de 3 meses. Olha, 3 meses, ó. Meu déficit de atenção deu certo agora, viu? Então, a gente vai falar sobre o câncer do intestino. Ele tem aumentado entre os jovens, inclusive. Por que isso está acontecendo? Bom, o câncer de intestino, esse aumento provavelmente deve ter uma relação muito forte com hábitos de vida, né? Então, muitos hábitos de vida da população têm trazido a cada vez mais um diagnóstico precoce. Antigamente, quando pensávamos em câncer de intestino, era um paciente de meia idade, de 65, 70 anos, mas cada vez mais temos visto pacientes jovens na faixa etária dos 40 anos apresentando câncer de intestino. O que é importante é a prevenção. A prevenção sempre é tudo. Sempre a prevenção. Lá em casa, o meu plano, eu gasto bastante, viu? Porque eu faço tudo prevenção. Eu sinto a dor de cabeça aqui, eu já estou indo lá. Doutora Simone, vou. Porque o plano, na verdade, a gente tem que mudar essa mentalidade. Não é para a gente utilizar quando a gente já está doente, né? A gente precisa usar quando a pessoa tem condição, né, de usar como prevenção. Porque hoje também a gente sabe, né, que as pessoas menos favoráveis têm essa dificuldade de ir para o SUS, porque tem que fazer a regulamentação e tem que fazer isso e tem que demorar 30 dias. E a gente está falando aqui de uma forma realmente esclarecedora, mas a gente entende também que tem essa população que precisa de ter um olhar melhor aí do nosso governo, né? Que faça mais ajustes mesmo na saúde, porque os médicos também sofrem com isso, né? Quando a gente está lá, já passei também muitas vezes aí pelos hospitais públicos, né, com os meus avós, e a gente vê também essa dificuldade dos médicos, né, de estar tratando alguma patologia por falta de recursos mesmo. Então, eu acredito que a nossa parte aí de governamental ou da prefeitura, eu acho que eles deveriam, inclusive, ser incisivo mais na nossa saúde. Priorizar a saúde, né? Priorizar a saúde, né? Porque é a saúde que, inclusive, faz outras coisas acontecerem. Então, como pandemias, né? Não estou falando da pandemia do Covid, mas dentre outras. Se a gente faz também como prevenção vindo lá de cima, com certeza. Tenho certeza que o diagnóstico e os gráficos com certeza serão menores, né? E eu vejo isso em vocês médicos, né? Esses médicos que realmente atendem aí no SUS, né? No Hospital Geral e dentre outros. Não estou aqui para a gente falar isso, mas eu acho bom a gente também pontuar sobre isso. Então, quais são os sinais de alerta e que ninguém pode ignorar quando se fala em câncer de intestino? Então, qualquer alteração do hábito intestinal deve chamar atenção. Paciente que tem dejeções diárias de forma regular e fica mais obstipado, o paciente que é muito obstipado e passa a ter diarreia, qualquer alteração do basal, isso deve chamar atenção. Os pacientes sempre perguntam, meu intestino não funciona todos os dias. É importante entender que o intestino não precisa funcionar todos os dias, não existe um hábito normal. O normal é aquilo que lhe deixa confortável, que você consiga evacuar sem fazer esforço excessivo, que não tenha sangramento nas fezes, que as fezes saiam de consistência normal
e que isso seja confortável. Aquele paciente que o intestino funciona a cada 2 ou 3 dias, mas dessa forma, esse é o normal dele. Tem outras pessoas que o normal é evacuar 2, 3 vezes por dia. Esse é o normal de outras pessoas. Importante é que isso lhe deixe confortável. Então, o primeiro sinal que deve chamar atenção é a alteração desse ritmo intestinal em relação ao seu basal, é um sinal de alerta. Presença de sangue nas fezes, então sangue não é normal nas fezes. Então, também é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada que precisa ficar atento. Perda de peso, alteração do apetite, fadiga, que são sintomas constitucionais, sintomas gerais, também são sintomas que devem chamar a atenção. E aí a gente vem falando aqui sobre a prevenção e a gente precisa, sempre acaba nisso, olhar para os nossos antepassados, né? A nossa família, né? Pessoas que já têm familiares com câncer, né? Quando ele precisa começar a fazer esses exames, qual é a idade ideal para isso, como prevenção, né? Então, assim, a população geral, a idade de iniciar a colonoscopia de rotina é a partir dos 45 anos. Essa idade antes era aos 50, mas com esse aumento da incidência de câncer de intestino na população mais nova, hoje a prevenção começa aos 45 anos. Em pacientes que têm familiares de primeiro grau acometidos de câncer de intestino, a idade deve ser ou aos 45 anos ou 10 anos antes do caso índice da família. Ou seja, se tem um irmão, um pai que teve câncer de intestino aos 40 anos, essa pessoa deve iniciar a investigação a partir dos 30 anos. Então, o que acontecer primeiro? Ou os 45 anos ou 10 anos antes do caso índice da família. Entendi. E quanto tempo, vamos supor, a pessoa fez hoje esse exame, esse que está aí no seu parâmetro. Fez hoje. Com quanto tempo a gente precisa repetir este exame? Isso também depende do que encontramos no exame. Então, se a pessoa fez uma colonoscopia que foi completamente normal, que não apareceu nenhuma lesão, nenhum pólipo, 5 anos é o período para a repetição. Então, quem não tem nada na colonoscopia deve começar a avaliação a partir dos 45 anos, realizando a cada 5 anos se o exame for normal. Naqueles pacientes que têm pólipos no intestino, que são pequenas verruguinhas que podem aparecer no intestino, que são lesões benignas, mas são lesões que podem crescer de forma também silenciosa ao longo dos anos e podem se transformar num câncer de intestino. Esses pólipos, eles precisam ser retirados durante o exame da colonoscopia e essa próxima colonoscopia, a depender do tipo de pólipo, que isso quem vai nos dizer é a biópsia, ela deve ser repetida entre 2 a 3 anos depois da colonoscopia que identificou os pólipos. Então, tudo depende do que foi encontrado e do resultado da biópsia do pólipo. Então, certamente, a colonoscopia ainda é o exame mais seguro para detecção precoce. Com certeza. É o exame que vai ver, é um aparelhinho que penetra pelo ânus, que tem uma câmara na ponta e aumenta, tem uma lente de aumento. Então, a gente consegue avaliar as lesões de forma aumentada. E ela não só diagnostica, como ela também trata. Então, se tem um pólipo, ela retira. Então, é o exame realmente de escolha para o diagnóstico e prevenção, porque ela consegue realizar a retirada dos pólipos. Pronto. Existe alguma relação entre alimentação, sedentarismo e risco de câncer? Total. Então, assim, tem alguns alimentos que comprovadamente aumentam essa chance, essa incidência de câncer de intestino. Então, os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, alimentos ricos em gordura, excesso de carne vermelha, são alimentos que já estão implicados em um maior risco no desenvolvimento de câncer de intestino. Outras, o tabagismo, então, também, não é só o câncer de pulmão, que a gente sempre associa o cigarro ao câncer de pulmão, mas também tem uma ligação forte com câncer de intestino. O consumo excessivo de bebida alcoólica também está relacionado a um aumento na incidência de câncer de intestino. O sedentarismo, a obesidade também estão relacionados com esse aumento na incidência. Então, hábitos de vida saudáveis, uma alimentação bem balanceada. Eu sempre digo aos pacientes, vamos descascar mais do que desembalar os alimentos, né? Atividade física regular e perda de peso são formas de prevenção de inúmeras doenças, mas também do câncer de intestino. Uau, estamos tendo uma aula aqui, né?
Agora, assim, pode ser óbvio para mim, para você, que eu já sei disso, né? Mas vamos esclarecer, como hoje, muitas vezes, né? Eu vou lá na minha ginecologista, doutora Sônia Salinas, que inclusive é lá no mesmo prédio seu. Amanhã eu vou estar lá com ela, a parte que eu quero saber. Eu quero saber, não, quero que você informe para as outras pessoas, que eu já sei, mas pode ser óbvio para mim e para você, mas para quem está nos assistindo, não. A gente consegue fazer tanto a colonoscopia como a endoscopia no mesmo dia? Sim, conseguimos sim, porque nós vamos aproveitar a mesma sedação para fazer a endoscopia, faz a endoscopia e a colonoscopia. O preparo da endoscopia é apenas o jejum, que a gente pede um jejum de 6 a 8 horas. A colonoscopia tem um preparo que precisa iniciar no dia anterior do exame. Então, o paciente, quando ele marca o exame, ele recebe uma orientação da alimentação, que tem que ser uma alimentação líquida na véspera do exame, faz uso de laxante também na véspera e no dia do exame, com o objetivo de limpar o intestino, para na hora do exame o intestino estar limpinho, sem nenhum resíduo de fezes. E o ideal, se precisar fazer os 2 exames, é que faça junto mesmo, porque nós usamos a mesma sedação, faz a endoscopia e em seguida a colonoscopia. Gente, olha só. Agora, quais são os sintomas que podemos confundir e atrasar o diagnóstico do câncer no estômago? O câncer, de uma forma geral, em vários órgãos, ele é silencioso. E no estômago também. E muitos pacientes, quando começam a sentir dor, começam a sentir empachamento, eles acham, é a gastrite, é porque eu estou ansioso. A gente sabe que tem uma relação muito forte de ansiedade com dor no estômago. E muitas vezes o diagnóstico é retardado porque o paciente termina atribuindo sintomas a outros quadros de refluxo, da gastrite, é porque comeu um alimento que não fez bem, é porque tem alguma intolerância e termina adiando essa investigação. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa. Os pacientes, às vezes, eu tenho medo de fazer o exame. Não tem que ter medo. Tanto a endoscopia como a colonoscopia são exames que o paciente é feito sedado. O paciente não sente absolutamente nada. Você já deu seu depoimento que você adora fazer endoscopia. Adoro fazer. Eu fico rezando para chegar 1 ano, porque eu já tive gastrite, né? Então, quando a gente tem gastrite, o ideal é de 1 ano, de cada ano, né? Eu tive o quê? Ano passado isso, né? Então, esse ano eu já estou precisando, já estou precisando ir, doutora Simone, porque já estamos no outro ano, eu fiz ano passado, porque eu tive uma gastrite. Então, quando a gente se tem uma gastrite, a gente tem esse cuidado na prevenção, né? De fazer 2 vezes no ano, caso esteja tudo ok, a gente... Me explica isso daí um pouquinho. Varia também de caso para caso. Então, a depender do que encontre no exame. Aquele paciente que tem, por exemplo, uma úlcera, ele tem que ter um acompanhamento mais de perto. Se a úlcera for do estômago, é importante acompanhar a cicatrização da úlcera. Então, a gente faz endoscopia antes, trata, depois repete para ver se realmente a úlcera cicatrizou. Se tem a bactéria, que é a H. pylori, a gente trata a H. pylori e repete a endoscopia depois com a nova biópsia para avaliar se a bactéria foi eliminada. E se o paciente tem uma gastrite mais leve, a gente pode espaçar mais os exames. Então, vai depender muito dos sintomas do paciente e do que foi encontrado durante o exame de endoscopia. Uma errata, na verdade. Eu não tive gastrite, eu tive úlcera pela 2ª vez, né? Para deixar aqui, porque eu estou fazendo 1 vez no ano, para depois dizer que a doutora Simone está fazendo errado. Na verdade, não foi gastrite. Foi a 2ª vez, inclusive, que eu tive úlcera. Eu tive em 2012 e no ano passado. Deixar aqui explicado, porque, como você falou, não é gastrite, né? 1 vez no ano. Eu tive úlcera, graças a Deus, fui curada. Em nome de Jesus e pelos cuidados da doutora Simone. Então, esse ano eu já devo estar querendo repetir aí para a gente seguir conforme está aqui sem nada. É só mesmo como prevenção. Com certeza. Então, tem o refluxo e a gastrite que você acabou de falar. E essa gastrite e o refluxo maltratada pode também evoluir para algo mais grave? Pode. O refluxo é o quê? Uma inflamação do esôfago pela presença do ácido do estômago no esôfago. O nosso estômago está preparado para receber esse ácido, o esôfago não. E esse ácido no esôfago causa inflamação, que nós chamamos de esofagite. E em alguns pacientes, a mucosa do esôfago ela pode se transformar numa mucosa mais resistente, que seria a mucosa intestinal, para receber esse ácido de uma forma mais resistente. Mas essa mucosa mais resistente, ela também tem um risco maior de câncer de esôfago. Então, pacientes que têm essa mucosa modificada, que a gente chama de esôfago de Barrett, ele também tem que ter uma vigilância maior. Ele precisa fazer endoscopia, precisa fazer biópsia desse esôfago, porque existe um risco aumentado em relação à população geral de câncer de esôfago.
E a gente, agora eu vou voltar aqui, há quantos anos? Há 22 anos atrás, né? Quando a gente tem um bebê, aí a gente vai no pediatra e a gente fala assim, meu bebê está com refluxo. Aí eu quero saber se isso procede ainda, né? Porque há 22 anos atrás procedia. Coloca uns livrozinhos ali no berço para levar mais, para na hora de dormir. A gente ainda tem, nesta atualidade, né, da IA, vamos ver se ainda está funcionando. Funciona assim. Na verdade, o refluxo do bebê é diferente. É um refluxo fisiológico. Sim. Porque o trato digestivo não está ainda bem formado. Sim. Então, muitas vezes o bebê tem muito refluxo e se manifesta através das gorfadas. Sim. E isso melhora com o crescimento, com o desenvolvimento. E quando chega na infância, já não tem mais, na idade adulta também não. Mas o elevar a cabeceira do berço ou da cama para o adulto funciona bem. Porque quando a gente deita a 180 graus, é muito mais fácil que o ácido do estômago, que o alimento volte para o esôfago. Se o paciente tem uma pequena inclinação de 10, 15 centímetros dessa cabeceira, é um dos tratamentos que a gente chama não farmacológicos para o refluxo. Então, esse elevar a cabeceira é importante, sim. Está válido ainda, com certeza, século. Com certeza. Quanto o estresse, a saúde emocional, como isso impacta em todo o nosso sistema digestivo a ponto de favorecer, agora não vou colocar uma não, várias doenças. A gente sabe que o emocional, ele impacta completamente no aparelho digestivo. Então, nós temos as doenças que chamamos funcionais. São aquelas doenças que não tem nenhuma lesão orgânica, mas o paciente ele tem sintoma. Ele tem azia, ele tem queimor no estômago, ele tem alteração do intestino, ele tem diarreia. E isso tem uma relação muito forte com o emocional. Então, o estresse, a ansiedade tem um impacto muito grande e se manifesta de forma diferente em diferentes pacientes. Cada um manifesta de uma forma. Não é incomum a gente ver o paciente quando tem qualquer estresse, não precisa ser nada grande, até pequenas coisas rotineiras do dia a dia que tenham diarreia. Ou então um aluno que tem prova e no dia da prova ele tem diarreia ou tem uma dor, um queimor no estômago. Eu recebo pacientes e dizem, olha, eu tenho certeza que eu tenho uma úlcera, meu estômago queima muito. A gente faz toda a avaliação, faz endoscopia e endoscopia normal. Porque esses momentos de estresse e de ansiedade tem uma maior liberação dessa acidez gástrica. Então, tem pacientes que terminam tendo uma sensibilidade maior a essa acidez gástrica e tem dor mesmo. Não é que ele esteja inventando a dor. A dor, o queimor, a diarreia, elas existem. Só não existe uma lesão orgânica que justifique isso. É muito mais um quadro de alteração funcional desse trato digestivo relacionado com a parte emocional. Verdade, né? Inclusive tem pessoas que trazem também, não só isso, mas a pele fica vermelha, Sim. Fica irritada. E isso daí, a única coisa que tem realmente é você respirar paz, respira 1, 2, 3, faz uma meditação, equilibra aí o emocional, porque só vai passar assim, não vai ter remédio, não vai ter exame, é você realmente cuidar do seu emocional. E eu hoje entendo, né, que quando o corpo começa a avisar algo, ele está gritando mesmo para a gente, porque a gente precisa ouvir, né? Então, a gente precisa desacelerar, a gente precisa modificar o nosso estilo de vida, a gente precisa, talvez, fazer mais exercícios ou, talvez, mudar a alimentação, né? Procurar, porque a gente sempre é assim, pessoas precisam de pessoas e não vejo a diferença na área médica. Né? Então, tudo isso vai estar em 360, girando certinho com uma equipe multidisciplinar, né? A parte aqui de hepato, a parte nutricional, a parte emocional, fazendo com que o nosso sistema, porque Deus é muito sabedor, né? Olha só como você falou, ele já colocou lá um fígado maior, a gente nem precisaria, dando já um pouquinho aí de esperança da gente salvar uma vida, ou se a gente precisar. Então, eu quero, infelizmente, a gente já vai acabar. Olha só, mas antes da gente terminar, eu quero mais uma vez agradecer por você se fazer presente nas nossas vidas. A minha família, todo mundo conhece a doutora Simone. Quando eu coloquei lá, minha madrinha, você vai falar com a doutora Simone hoje? A minha tia, todo mundo conhece a doutora Simone. Logicamente, né? Ela cuidou da caçula da família, que foi minha mãe. E aí, com isso, eu quero lhe presentear hoje com este livro. Inclusive, é um spoiler, tá? Não mostrei a ninguém. Olha só, o nosso livro que a gente vai lançar aqui, juntamente com o meu treinamento de impacto exclusivo para mulheres.
um livro que a gente fala muito aqui sobre princípios e valores e o segredo para elevar o seu potencial através da lealdade e a honra, que são pilares realmente que prevalecem a minha vida. E aí eu quero lhe presentear honrando aqui a minha mãe, a você. Oh, Que muito ela obrigada. você sabe disso, que você tinha um carinho aí no coração dela. Então, Com quero certeza. lhe presentear com esse livro em prol, tenho certeza, do amor dela que ela deixou aí em todos nós. Com certeza. Eu fico honrada em receber esse presente. Muitíssimo obrigada. E aí, assim... Muito feliz mesmo. Aí, assim, a gente encerra, né? Todo mundo emocionada. Porque o legado é sobre isso, né? A gente falou muito aqui da minha mãe. O legado, muitas pessoas pensam que a gente deixar uma herança, algo mais pautável. Mas, para mim, legado é isso. É a gente se fazer presente na vida das pessoas mesmo. Ela não estando aqui. Então, é isso. Legado para mim é isso. E, para mim, minha mãe foi um legado para mim. É um legado para todos nós, todo mundo que conheceu ela. Eu sabia que ia ter esse momento. Mas eu quero lhe presentear para honrar a minha mãe, que você fez tanto por ela. Muitíssimo obrigada. Como uma médica e como um ser humano formidável que você é. Obrigada. Então, eu quero finalizar com você. Você pode deixar aqui uma palavra... para quem quer seguir também aí essa área de medicina, fique à vontade para você fazer as suas últimas ponderações hoje. Eu quero mais uma vez agradecer o convite. Foi uma honra, uma felicidade imensa estar aqui, não só para a gente falar das coisas que eu gosto, que é meu dia a dia, esclarecer a população, não é? Como nós falamos, a prevenção é fundamental, então é importante cuidar da sua saúde como um todo, da sua saúde digestiva, da saúde do fígado, então a mensagem é essa. Sem saúde a gente não faz nada, então vamos continuar cuidando, buscando preservar a nossa saúde, cuidando bem da nossa saúde. E lhe agradecer, porque é um prazer imenso estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida. Você, toda a sua família, você sabe que vocês também moram em meu coração. Olha, terminar assim não tem preço, né? Porque a gente vai ficar no ar aí. Eu recomendo a vocês, mais do que nunca, a compartilhar esse vídeo. Para você trazer esclarecimento para toda a população, que esse aqui é o nosso intuito, o nosso propósito, compartilhar conteúdo para colaborar com o saber. E gratidão, e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira aqui na Band Bahia.